E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na aula de hoje nós vamos falar acerca das contribuições germânicas da transição para a sociedade feudal. Nós falamos no vídeo passado acerca das contribuições romanas e agora vamos falar um pouco acerca das contribuições germânicas. Como eu disse para vocês, a crise do Império Romano, ela imprimiu um novo quadro de situação histórica que marcam o final da Idade Antiga, tá? A insustentabilidade do regime escravista, o enfraquecimento do exército. É interessante a gente frisar aqui que no período imperial de Roma, que é caracterizado pelo Império Romano, né, que ele passou por 3 fases. Na última fase foi a fase imperial. O que isso significa, né? Império Romano. Significa que a Roma agora ela era governada pelos generais de guerra, os generais. Então, houve muito conflito entre eles. E o exército acabou ficando facetado, né? O exército não era unido como era na República, na fase que Roma passou quando era República, e até mesmo na época da monarquia. Então, quando nós olhamos que a consequência disso, né, dessas brigas internas, dessas disputas de poderes, isso trouxe um enfraquecimento dos exércitos. E com o enfraquecimento dos exércitos romanos, abriram as portas para outros povos, que daí começaram a acontecer, né, as invasões bárbaras, as invasões que surgiram, né, e elas marcam a passagem da Idade Antiga para a Idade Medieval. Então, uma das características da Idade Medieval são essas invasões bárbaras que aconteceram dentro de todo o território romano. É interessante que quando esses bárbaros eles invadiram aqui o Império Romano, e eles se estabeleceram no território romano, eles começaram a criar algumas instituições políticas, econômicas e culturais. Sobre o aspecto econômico, os germânicos eles adotavam as trocas naturais e o uso coletivo da terra. Com relação ao comércio, as atividades agrícolas, a caça e a pesca, elas ganhavam grande destaque, apesar de os povos germânicos não serem muito inteligentes no sentido da questão agrícola, né? Eles não dominavam ainda todas a arte, né, de cultivar. Eles não dominavam ainda essa arte do cultivo. Eles cultivavam, mas como eu disse para vocês na aula passada, eles ficavam até o solo, né, dá para eles um bom sustento ali. Quando o solo parava de ser fértil, eles migravam. As terras, como que era? Quem que eram os donos das terras dentre eles lá? As terras, elas pertenciam a um grande chefe guerreiro, tá? Então, e esse chefe guerreiro, ele coordenava todo o processo de exploração dessa terra. Esse processo de apropriação, ela criou uma classe, que era a classe camponesa. E essa classe camponesa, ela era dependente desse proprietário, né? Desses tais proprietários que eram, né, os chefes guerreiros, que eram esses guerreiros. Como eu disse para vocês, sem eles dominar as grandes técnicas do cultivo agrícola, os bárbaros eles faziam o uso itinerante das terras. Então, quando a terra parava de produzir, né, quando eles esgotavam ali toda a terra, eles iam para outra região mais fértil. Os povos germânicos eles tinham uma organização social patriarcal. Então, o que significa essa questão patriarcal? Era o homem que ocupava, né, o posto de chefe familiar. E como chefe familiar, ele era responsável por todas as principais decisões tomadas ali dentro da sua casa, dentro do seu lar, referente a conflitos e até mesmo a questão ali da terra. Sem contar que
eles tinham uma política de base centralizada, tá? E as tribos germânicas, elas desfrutavam de grande autonomia política. Então, nenhuma tribo interferia em questões políticas, sociais e culturais de outra tribo germânica. Elas eram independentes. Elas apenas estavam unidas por questões, quando né, acontecia questões de guerras. E também eram unidas em alguns costumes, tá? A religião dos povos germânicos se caracterizava pela adoração de vários deuses, então eles eram politeístas. E alguns elementos da natureza também, então era uma espécie de um panteísmo, né? Então eles adoravam alguns elementos da natureza. Odin era uma das principais divindades germânicas. O pensamento religioso germânico, ele pregava uma fé, né? Eles acreditavam em um paraíso após a morte, né, o além-vida, que era chamado de Valhalla, tá? Então lá nesse Valhalla, todos os guerreiros, eles que morriam, né, nas batalhas e assim por diante, eles iam lá para Valhalla e lá eles desfrutavam da presença das valquírias, que eram virgens guerreiras, tá? Então eles acreditavam nesse paraíso. E esse paraíso abrigaria, né, como disse para vocês, os grandes guerreiros e traria para eles, né, uma vida eterna de prazeres. Durante toda a Idade Média, vários reinos germânicos formaram-se por toda a Europa. E a partir do século V, a fusão entre os traços da cultura germânica e alguns costumes remanescentes da cultura romana deu forma a esse mundo medieval. Então, como eu disse para vocês, né, essa relação de fidelidade e a predominância das atividades agrícolas, e essa subsistência, tudo isso é um legado germânico no período medieval. Então, tudo isso contribuiu para a formação desse período. Como eu disse para vocês aqui, questões agrícolas, questões de fidelidade, as atividades agrícolas, a pesca, a caça e assim por diante, né? O sistema patriarcal, né? Ele também é predominante, não assim de uma forma muito forte, mas ele também é predominante no período medieval. O homem está no centro das decisões, a mulher nunca era procurada para nada, né? A mulher tinha como objetivo apenas dar filhos aos homens e assim por diante. Então aqui nós encerramos essa parte dessa transição. Nós falamos no vídeo passado acerca das contribuições dos romanos e agora estamos falando acerca das contribuições dos povos germânicos para a construção dessa Idade Média Alta, né? Que ela está vindo aí. Aqui começa a apontar para a Idade Média Alta. Então, dentro disso, eu quero deixar um abraço para vocês e até o próximo vídeo.